Bom dia, meus amores. Hoje daremos início a mais uma aula de História. Hoje é segunda-feira, dia 29 de 6 de 2020. Temos alunos novatos, no grupo, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Maíli Oliveira, professora de História. Antes de iniciarmos a aula de História, vou passar alguns recadinhos para vocês. Eu espero que ninguém escreva no grupo, vou pedir para vocês que ninguém escreva no grupo, porque no momento que vocês escrevem no grupo, acaba atrapalhando aquele aluno que está assistindo a videoaula e ele acaba perdendo a concentração. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, vocês vão me mandar no privado, que eu estarei online sanando as dúvidas de vocês. Até porque, enquanto a gente está assistindo o vídeo, a gente não vai ter dúvidas. Só vamos ter dúvidas no decorrer do vídeo, certo? Então, não escreva nada no grupo, senão eu vou ter que retirar esse aluno de imediato do grupo, porque esse aluno vai estar atrapalhando a aula e atrapalhando os demais colegas, certo? Então, eu espero que eu não tenha que fazer isso, retirar nenhum aluno do grupo. Outra coisa, essa semana, a partir do dia 1º de julho, vamos dar início às parciais da segunda unidade. Eu vou pedir para vocês que vocês estudem. Os capítulos que cairão na parcial será o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo que já foi explicado, revisionado, já fizemos atividades, já corrigimos as atividades. Então, capítulo da parcial, capítulo 5 e capítulo 6. Estudem pelo livro didático, pelo livro de atividades, estudem pelos mapas conceituais que vocês fazem, certo? Então, hoje daremos início a mais uma aula, da segunda unidade. Vamos falar sobre a América e seus povos, a primeira parte, porque daí por diante vai vir mais ainda falando sobre a América e seus povos. Então, nesse terceiro capítulo, o que é que vamos estudar? As culturas pré-colombianas, que são os astecas, incas e maias. Vamos destacar as características socioeconômicas, políticas, culturais e religiosas. E eu vou apresentar alguns grupos indígenas para vocês, Grupos indígenas portugueses, os quais viviam no território que foi ocupado posteriormente pelos ingleses. E aí vamos estar dando início a essa aula falando que em 1492, com a chegada do navegador genovês Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, a população da América, continente este até então desconhecido pelos europeus, ele vivenciou um processo de conquista. Então, para a coroa espanhola, importava descobrir e extrair metais preciosos, como o ouro e a prata. Tal interesse se manifestou por meio de uma série de viagens empreendidas por navegadores e conquistadores, que, em pouco tempo, entraram em contato com as civilizações asteca e inca. Soldados comandados por Hernán Cortés venceram os astecas. Pedro de Alvarado e seus homens denominaram a região da Guatemala Francisco, e seus comandantes destruíram o poderoso Império Inca. A Colômbia foi arrasada pelas tropas. E conquistaram, com isso, eles conseguiram conquistar o Chile, com suas tropas, e denominou toda a região que é denominada Rio da Prata. Então, esse capítulo ele vai possibilitar a trabalharmos a história e a cultura dos indígenas, relacionado a um processo de conquista da América pelos europeus, a resistência inicial dos povos,
que habitava o continente, a luta pela denominação. Então, né, por meio da imagem de abertura do livro de vocês, vocês vão evidenciar aí a chegada de Cristóvão Colombo à América, tá? Na abertura do livro de vocês. Esse evento, ele ocorreu em meio às grandes navegações, né? Então, essa representação, ela engrandece a chegada dos europeus como um grande feito e, simultaneamente, ela vai representar uma maneira de participação de indígenas escondidos, que tem aí na imagem. Se vocês observar, os indígenas, eles estão escondidos, eles estão curiosos, observando a cena, eles estão atrás das árvores, né? Então, esses personagens, eles aparecem muito pouco na imagem, mas eles, na verdade, são os protagonistas. O que é protagonista? Os primeiros habitantes, né, do Brasil. Então, eles que são os protagonistas da história. Então, a gente vai estar vendo amplamente no decorrer do conteúdo, né, falar um pouquinho dos indígenas. A América e seus povos. Antes da chegada dos europeus, o continente americano, ele era habitado por uma população heterogênea, ou seja, com diferentes costumes e modos de vida. Então, ela é uma civilização heterogênea. Existem vários grupos de pessoas diferentes, né? Costumes, cultura, o modo de se vestir, o modo de falar. E daí vamos estar falando, né, desses povos da América: astecas, maias e incas, né? Na região da Mesoamérica, que compreende o México e parte da América Central, e na região andina, que é o atual Peru, desenvolveram as três maiores culturas pré-colombianas. Então, são chamadas culturas pré-colombianas: astecas, maias e incas. E cada um tem uma cultura diferente da outra, certo? Existe o calendário maia aí, que eu não sei se você se lembra, que disse que o mundo ia se acabar, né? Então foi segundo essa civilização maia que teve essa previsão. Os incas, que são grandes agricultores. Então a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessa civilização. Esse é o primeiro capítulo. Então vocês têm que prestar bastante atenção, porque vamos estar falando de pré-colombianos com culturas diversificadas, diferente uma das outras, que é os astecas, maias e incas. Quando a gente fala, exemplo, a cultura maia ela é a mais antiga, né? Ela entra em declínio, que é declínio, falência total. Ela entra em declínio até desaparecer, enquanto os incas e astecas, eles vão formar grandes impérios. Então, a civilização maia, por ser a primeira, ela vai entrar em um declínio, né? Ela vai desaparecer. E aí, os astecas e os incas, eles vão formar grandes impérios. América e os primeiros povoadores, né? Isso aí tudo que tá aqui no slide, a prova falou no início, quando eu iniciei a aula para vocês, né? Que quando o navegador genovês Cristóvão Colombo ele chega à América, em 1492, ele vai encontrar um território povoado por índios, né? Que os europeus chamaram de Novo Mundo, pensando ter chegado às Índias. Colombo chamou os nativos de índios, né? Na verdade, os primeiros habitantes do Brasil, eles eram denominados de nativos. Então, quem os chamou de índios foram os europeus.
e foi com esse nome que eles passaram a fazer parte da história ocidental. O vasto continente americano era ocupado por vários povos que haviam desenvolvido diversas culturas. Os maias e astecas viviam no território do atual México e os incas habitavam a região onde hoje fica o Peru. Tais culturas, a Pro já falou isso para vocês, eram chamadas de pré-colombianas, pois já existia antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, essa cultura ela já existia. Estudos, né, nossos estudos de historiadores, eles mostram que as populações ameríndias se desenvolveram a partir de sucessivas ondas migratórias, vindas da Ásia, iniciada entre 40 mil e 50 mil anos atrás. Aos poucos, elas se espalharam por todo o continente americano, diferenciando-se em dois grandes grupos, o dos caçadores e coletores e os dos agricultores. Esses grupos vocês aprendem lá no sexto ano, quando a gente fala dos caçadores, que era quem caçava os animais para se alimentar, os coletores, que eram as mulheres que iam coletar feijão, milho, né, essas coisas, e os agricultores, que era quem fazia o plantio para a sua sobrevivência. Assim, os grupos de caçadores e coletores, eles viviam da caça e da pesca, né? E a coleta de vegetais. Com o tempo, alguns passaram a desenvolver uma agricultura rústica e extensiva, cultivando produtos como mandioca, o milho e a batata. Na agricultura extensiva, o plantio se dá em grandes áreas, como utilização de poucos instrumentos. Eles não conheciam o arado. Quando a terra se esgotava, os grupos se mudavam para uma região mais fértil. Utensílios básicos, como facas e lanças, eram feitos de pedra e madeira. A maioria desconhecia os metais. Do ponto de vista sociopolítico, organizava-se em tribos alguns exemplos desses povos: iroquenses, o Dakotas, América do Norte, Caribe, América Central, Uruaquás, Tupis-Guaranis, Araucanos e Patagônicos, América do Sul. Então, aí são os nativos, que faziam parte dos caçadores e coletores. Já os agricultores foram os povos que, por sua vez, se caracterizou pela rígida hierarquia social, pela concentração de pessoas em grandes cidades e pelo grande desenvolvimento material com produção agrícola intensiva, que é aquela praticada com técnicas de cultivo, como adubação, tratamento da terra, e assim eles preparavam o quê? O solo. Só que essa sociedade, ou seja, essa propriedade era privada, né? Era privada, sendo que as terras eram de uso coletivo. O governo, ele era um governo centralizado. O que é centralizado quando o governo fica na mão de uma única pessoa, então ele fica no centro. Existia a centralização, aqueles que tomavam as decisões em relação à agricultura, à obra, a interesses, né? Como aquedutos, muralhas, templos, diques. Então, os principais representantes dessa sociedade foram quem? Os maias, astecas e incas, os povos pré-colombianos, que vamos conhecer no decorrer da unidade. Maias, incas e astecas. Os maias. Primeiro a gente vai aprender um pouquinho dos maias, né? Origem. A civilização maia é a mais antiga, a Pro falou para vocês, das culturas pré-colombianas, com origem que remota possivelmente ao século XVI a.C. Ela se estendeu pelo sul da península de Yucatán, no atual México, parte da Guatemala e Honduras,
entre o século 3 e o século 9 depois de Cristo. Então, sabemos que os maias é a população mais antiga. Falando do maia, como era a organização dos maias? Primeiro, ele se organizava como herdeiros dos olmecas, um dos primeiros povos, né? Os maias viviam em cidades e estados independentes, controlava territórios próprios e falava línguas diferentes, certo? Então, essa que era a organização. Eles se organizavam em cidades e estados, eram independentes, controlava territórios e falava idiomas diferenciados. Aqui mostra no mapa, mostra que os maias, eles surgiram por volta do século 7 a.C., na península de Yucatán, no México, e denominaram as regiões onde estão a Guatemala, Honduras e Belize, certo? Guatemala, Honduras e Belize. Sociedade, continuando ainda falando dos povos maia. Como era a sociedade maia, Pro? Ela era uma sociedade encabeçada por sacerdotes e nobres, guerreiros. Os camponeses constituíam a maior parte da sociedade, viviam em terras que cultivavam. Também existia na sociedade maia artesãos especializados e escravos, que sempre vai existir, né? Que são os prisioneiros de guerra. Sua economia era baseada na agricultura, sendo os principais itens cultivados. Então, os maias, eles cultivavam o milho, o algodão e o cacau, né? Que dizem que o chocolate, né? Segundo muitos historiadores, eles falam que o chocolate surgiu a partir dos povos maias, que descobriram o cacau e aí fizeram, né, a calda através do cacau e aí transformou-se em chocolate. Então, que chegou a ser utilizada como moeda nas atividades artesanais, né? Eles se destacam nos trabalhos em jade, nos tecidos, cestos, e isso vai prosperar, né, o seu comércio. Continuando falando dos maias. Nos maias, eles tinham um conhecimento bastante avançado. Eles conheciam a astronomia como ninguém, a matemática, a arquitetura, e desenvolveram uma escrita que só começou a ser decifrada no final do século XIX. Os ricos sacerdotes idealizaram um sistema de numeração vigésima, que empregava o zero, e suas noções de astronomia permitiram-lhes conceber um calendário de 365 dias e observar o céu a partir das pirâmides escalonadas e elevadas. Então, os maias, na área das ciências, eles tinham um conhecimento amplo, além da astronomia, da matemática, da arquitetura, eles desenvolvem também a escrita. Agora, maia também, a arte maia. Os maias, eles construíram grandes templos, palácios que eram adornados com ricos afrescos. Esses palácios, eles tinham forma de pirâmides, né? Então, a arte deles era voltada a templos que eles construíam e tinha como forma de uma pirâmide. A religião maia. Eles eram politeístas. O que significa a palavra politeísta? Politeísta significa a crença em vários deuses. Entre seus principais deuses estava Shaki, que é o deus da chuva, Seteol, que é o deus do milho,
Cuculcã, que é o deus do vento, e em sua honra fazia-se os sacrifícios humanos, danças, jogo, entre os quais se destacou o jogo de bola. Então, a origem do jogo de bola ela começa há 5.000 anos atrás, né? Os maias também que desenvolveram. E era um espetáculo para se fazer a cerimônia religiosa. E era jogada por duas equipes apostas com a bola de borracha, que deveria ser passada por um anel de pedra presa a uma parede em cada lado do campo. Então, foi, né, uma prática dos maias, os jogos. Só que os maias, ele entra em declínio, né? Quando a Pro falou para vocês que essa cultura ela vai entrar em declínio quando os espanhóis chegaram à península de Yucatán no século XVI. Os maias estavam imersos em um período de decadência que levou à sua dissolução, ou seja, à sua dissipação. Ele vai acabar totalmente. E as causas, até hoje, elas permanecem obscuras, não se sabe. Existem várias hipóteses levantadas, né? Guerra entre as cidades, disputas internas pelo poder político, revoltas sociais, invasões, esgotamento do solo, uma seca prolongada e assim sucessivamente. Então, vai haver várias, como é que eu posso falar? Vários levantamentos, várias hipóteses para o fim, né, dessa civilização maia. Os astecas. Agora vamos aprender um pouquinho sobre os astecas. É extenso esse conteúdo. Origem e organização. Os astecas formaram um poderoso império no local que hoje é o México. Então, fica situado os astecas no México. Eles se organizavam em uma confederação de cidades, onde mora o imperador. O povo asteca, eles é considerado guerreiros, certo? Graças à sua organização militar, os astecas, eles vão construir um império que vai abranger 500 cidades e 15 milhões de habitantes. Então, os astecas se organizavam como? Primeiro, eles formaram um grande império. Depois, eles tinham povos que eram guerreiros, né? Eles têm uma organização militar muito boa, vão construir impérios e vão cada vez mais crescer. Então, essa é a organização dos povos astecas. As principais cidades tem aí, o Maia fica cá no cantinho, as principais cidades, né? Tenochtitlan, que os nomes são difíceis mesmo de se falar, certo? Os astecas, a sociedade, a Pro não vai ler toda, eu só vou destacar como era a sociedade asteca. Eles tinham um poder ilimitado, né? Eles tinham um apoio imperial. Existiam as camadas sociais, que eram os artesãos, agricultores, servidores públicos, que formavam a maior parte da população. Também havia os escravos e os prisioneiros de guerra, que trabalhavam na mão de obra, né? Ou seja, agricultura e no transporte. A sociedade asteca ela era valorizada pela guerra, como eu falei para vocês. Eles eram, sem falar de grandes guerreiros, né? E era por meio dela que os pobres podiam ascender socialmente, a bravura, demonstrando combates. E aí, com isso, eles ganhavam terras e escravos. Então, a sociedade asteca, ela era uma sociedade limitada, que tinha um apoio de um guerreiro, que no caso era imperador. Havia escravos, a maioria prisioneiros de guerra, trabalhava na mão de obra, ou seja, agricultura e transporte. Valorizava a guerra, né, como a Pro falou, principalmente os pobres tinham a chance de se mostrar. A economia deles funcionava como troca de mercadorias, né, ou seja, a comercialização da agricultura, carne, vestimenta, utensílios, né? Então, o chocolate também,
Na verdade, era a semente do cacau, cujo produto é o chocolate, né? Através da semente do cacau que se faz o chocolate. Era muito valorizado, era considerado a bebida dos deuses, o chocolate nessa época. A ciência era muito importante, né? Eles aprendiam uma religião, eles aprendiam uma história, a música, além de aprender a ler e a escrever. Então, eles desenvolveram uma escrita pictográfica. Então, a ciência deles é diferente da ciência dos maias, né? Os maias eram matemáticos, astrônomos, já eles era uma ciência voltada para aprender religião, história, música, ler, escrever. A religião. Os astecas incorporaram a sua religião a vários deuses. Eles também, gente. Todos esses três povos que a prova vai falar, essas três civilizações pré-colombianas, a religião delas vão ser politeísta, vão ser a crença de vários deuses, certo? Então a gente não vai focar muito aí não. Eles também vão sacrificar humanos, no caso os astecas. Vai ter o sacrifício de humanos para fazer oferendas. Vamos falar dos Incas agora, que é o último, né? Os Incas, eles fundaram o império mais extenso da América pré-colombiana, com impressionante organização poderosa e um exército esplêndido, né, de comunicações, controlou territórios. Ele fica originado na Andina, Cusco, ou seja, no atual Peru. Tendo como precedentes culturas, né, nasceu o Império Inca. Seu fundador foi Maco, que dominou tribos e estendeu conquistas rumo ao norte, ao sul, Cordilheira dos Andes. A origem do Inca, na época em que era mais amplos, o Império Inca englobava os atuais Peru, Bolívia, parte do Equador, o noroeste da Argentina e o norte do Chile. O território é compreendido pelo Império, que abrangia uma área de 300 e 500 quilômetros no sentido norte e sul e 800 quilômetros no sentido leste e oeste. Sua população ela variava entre 3 a 16 milhões de pessoas. Quando os europeus chegaram à América, os incas viviam uma época de grande esplendor. Entretanto, a conquista do aventureiro espanhol Francisco Pizarro resultou no fim do império e na submissão dos incas aos espanhóis. A organização deles era... Eles criaram um império vastíssimo devido à eficiência de seu exército, uma magnífica organização imperial, né? Só que eles não conheciam a escrita, eles não sabiam escrever. Eles eram divididos em províncias e governados por grandes senhores. As cidades dessas províncias comunicavam-se por meio de uma eficiente rede de estradas com serviços para o correio. Aqui mostra que a sociedade ela organizava-se em clãs, formada por centenas de pessoas unidas por laços de parentesco, né? Como a Pró falou no início, encabeçado por chefe supremo. A economia deles era o plantio do milho, da batata. Criaram sistemas de irrigação, cultivaram encostas, né, rebanhos com inhamas e de alpacas, dos quais obtinham o alimento e a matéria-prima para confeccionar tecidos. Também usavam o gado como meio de transporte. As roupas dos incas e dos membros da alta nobreza eram feitas com lã de vicunha, que era mais fina. A religião deles também era politeísta, adorava vários deuses, né? Os deuses da natureza, então cada um tinha uma função. A arte inca era a pedra e o tecido, eles usavam a pedra e o tecido. O Inca se destacaram pelo trabalho em pedra, especialmente a arquitetura, tendo moldado
e talhado em grande escala. Um bom exemplo desse tipo de trabalho é o Monumento do Templo do Sol em Cusco, embora também tenha sido realizado várias outras obras, né? E aqui a Pro deixa uma mensagem final, mas antes de falar da mensagem final, eu quero dizer para vocês que vocês têm que prestar bastante atenção nesse conteúdo. Por quê? Porque estamos falando de um continente, né? Mais de um continente com diferentes costumes e modos de vida, né? Vamos falar dos pré-colombianos, maias, incas e astecas, que têm culturas diferenciadas uma das outras. E vocês precisam prestar atenção, certo? Para vocês não se confundir com esses três povos pré-colombianos. Então, temos que prestar bastante atenção nisso. A única coisa deles que diferencia, não, que se iguala é só a religião. Que a religião e o militarismo, que os três tinham um grande desenvolvimento militar. Por isso que eles conseguiam se destacar pelo seu exército. E a religião deles, que era uma religião politeísta, que era voltado para a crença em vários deuses, né? Existe o monoteísmo, que é aquele que acredita em apenas um Deus, que é o soberano, o único Deus que existe. E existe aqueles povos que acreditam no politeísta, que é a crença em vários deuses. No caso, os pré-colombianos, tanto os maias, incas e astecas, eles eram politeístas, acreditavam na crença de vários deuses, eles acreditavam no sacrifício humano, então eles adoravam a natureza, o sol, a chuva, o vento, a água, esse que eram os deuses deles. Para eles, a natureza, cada coisa da natureza, o sol, a água, a chuva, as rochas, cada um tinha uma função. Então, eles acreditavam fielmente. Então, a gente tem que prestar atenção, certo? Porque eles são povos, uma população heterogênea, com diferentes costumes e com diferentes modos de vida. Então, fique atento a isso. A mensagem que a Pro deixa para vocês é que nosso compromisso com a educação é de altíssima qualidade. Segue inalterando, mas é inevitável que todos estejamos sentindo saudades dos companheiros de sala de aula, professores e demais colaboradores. Graças aos recursos tecnológicos e o apoio das famílias parceiras, mesmo à distância, temos realizado as nossas aulas, os alunos têm participado, têm compreendido o que é que a gente deixa para que vocês fiquem em casa, pois dessa forma protegemos uns aos outros, né? Beijocas, estou com saudades, não escreva nada no grupo, realize as atividades propostas que tem aí no arquivo que eu mandei para vocês em PDF. Realize essas atividades. Qualquer dúvida, estarei no privado para sanar as dúvidas de vocês. A partir das 9 horas, iniciaremos as correções, certo? Eu vou chamar vocês aqui e a gente vai fazer a correção a partir de 9 horas. Nada de conversa, não converse no grupo, é uma coisa que eu vou pedir para vocês, para não conversar e prestar atenção na aula. Certo? Essa aula tem duração de 30 minutos, então dá tempo, 30 minutos, e aí vocês vão responder as atividades que está proposta. Caso não termine a atividade, tem aí no cronograma que eu mandei para vocês em PDF no arquivo, que vocês poderão, né, me mandar depois, mas sendo que me mande num tempo estipulado e que a partir das 9h10 a gente iniciamos as nossas correções. Preste bastante atenção nesse conteúdo, tá? E fique atento à nossa parcial que vai se iniciar a partir do dia 1º de julho. A de História, dia 3. Estarei online para sanar as dúvidas, certo?